Salve a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Quero ler com vocês o texto que está em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. É um texto muito profundo, texto que nos traz boas reflexões, ou profundas reflexões, né? Nós vamos ler até o verso 14, diz assim: o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família tirarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, enaltecemos o Teu nome pela graça, pela misericórdia, pelo amor do Senhor que é derramado sobre as nossas vidas. Pedimos ao Deus de amor que ministre ao nosso coração a Tua palavra, que fale conosco. O Senhor Deus nos traga ao nosso coração um confronto preciso, bem como o alívio necessário. Que tenhamos, ó Deus, a condição de assimilar tudo aquilo que ouvimos nessa noite, que a Tua palavra viva e poderosa venha de encontro às nossas necessidades e fatos, Senhor. Assim nós pedimos ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Bem, amados, hoje nós estaremos pregando um sermão cujo esboço recebemos a ajuda dos alunos da turma de homilética. E Deus há de ministrar o nosso coração a sua palavra. De verdade, eu havia estudado o texto, orado, trouxe a ideia do grupo, e o grupo acatou, aceitou, né? Quinta-feira nós elaboramos aqui o nosso esboço. Contudo, a mensagem, ela é de Deus, ela vem do Senhor, bem? Eu quero falar nessa noite sobre o pecado e suas consequências. Há um discurso, né, que a gente ouve fora de que as igrejas pararam de falar sobre o pecado, sobre arrependimento e tal. E esse é um discurso que não nos pesa a consciência, porque nós falamos do pecado, nós falamos da graça, nós falamos da justificação, falamos da necessidade do arrependimento, né, então não nos ofende esses discursos. E aqui a gente quer falar mais um pouco nessa noite sobre o pecado e suas consequências. Conforme eu disse, irmão, o texto que nós lemos é uma história de pesar na alma. O contexto é um contexto doloroso, triste até, um desfecho muito pesado. A maneira como como o homem se comporta diante do pecado, a maneira como Deus lida com tudo isso. O texto nos traz aí, pelo menos, uma boa reflexão para aplicarmos em nossas vidas no dia a dia. Qual era o contexto aqui? Primeiro, era um contexto de guerra, ou pós-guerra, que o povo de Israel havia enfrentado os amonitas. Em uma dessas batalhas, o rei Davi não desceu para a guerra. Ficou no seu palácio, na sua recâmara, e dando uma volta pelo pátio, ele viu uma mulher se banhando, tomando banho. O texto diz que uma mulher bonita, e ele então manda um dos seus súditos buscar a mulher. O nome dessa mulher era Betseba. E ele pergunta: quem é aquela? É Betseba, esposa de Urias. Urias era um dos seus valentes de guerra, ele estava na guerra. E Davi manda um dos seus súditos ir lá buscar a mulher. E ele se deita com a mulher. E a mulher vai para sua casa. Um tempo depois, essa mulher manda avisar Davi que ela engravidou, que ela estava grávida. E a gente vai observar no texto do capítulo 11, que é o contexto, que há uma escalada de Davi. Primeiro inicia ali, vai lá e pega a mulher, traga a mulher, engravida a mulher. E a gente vai observar uma grande escalada. Ele não parou por aí. Ele manda alguém ir até o campo, ou o acampamento de guerra, onde Urias estava. Conversa com Joabe, comandante do exército, que Davi manda chamar Urias. E o objetivo de Davi é para que Urias viesse, se deitasse com a esposa, para que ele pudesse dizer, se safar do seu pecado, dizendo que o filho era de Urias, do marido. Urias vem, e para surpresa de Davi, Urias não vai para casa. Fica ali nas praças por ali, passa a noite ali. E alguém chega para Davi e fala: olha, Urias não foi em casa não manda chamar Urias. Mandou chamar Urias, e Davi pergunta a Urias: Urias, por que você não foi para casa? Ele: eu não achei justo,
Porque Joabe e o nosso exército estão acampados no relento, dormindo no sereno. Eu não achei justo agora deitar em minha cama, numa casa quentinha, enquanto os meus amigos, os meus companheiros estão lá na guerra. Então fiquei aqui mesmo na praça. Davi pega esse homem, embriaga esse homem. O objetivo dele é ir para casa. E ele até cai bêbado na praça e não volta para casa. Davi se enfureceu. Escreve um bilhete, entrega a Urias. Fala, Urias, entrega esse bilhete para Joabe. E ele pega o bilhete, põe no seu bolso e vai para o campo de batalha novamente. Aquele bilhete era a sentença de morte de Urias. Davi manda matar Urias. O bilhete estava escrito, pedindo a Joabe que colocasse Urias na frente de batalha, onde seria alvo fácil dos amonitas. Urias, na viagem inteira, não parou para ler o bilhete, lealdade a Davi, não parou para ler o bilhete, mas era sua sentença de morte. E ele entrega o bilhete a Joabe, e Joabe faz exatamente aquilo que está no bilhete, coloca ele na frente de guerra. Muitos dos comandantes de Davi morreram naquele dia, inclusive Urias. Betseba fica sabendo da morte de Urias, ela chora e entra em luto. E o texto diz que, acabando o luto, Davi manda pegar a mulher, leva para a casa dele, para que ela se tornasse esposa dele. O texto está nesse contexto. Mas nesse momento, Deus entra em ação. Deus manda Natã e até Davi confrontar Davi com o seu pecado. Ele conta essa parábola linda que, olha, um homem tinha muitas ovelhas, muitos bois, e o outro homem era pobre, só tinha uma cordeira, que criou os seus braços, que alimentava e tal, criou com uma filha. Um certo viajante chegou em sua casa e esse homem rico, ao invés de pegar as suas ovelhas, ele pega a única cordeira que aquele homem tinha, mata e prepara um cozido para o viajante. E Davi se enfureceu. Esse homem merece a morte. E que restitua 4 vezes mais. Sem pestanejar, Natã diz: esse homem é o Senhor. Foi colocando diante dele os seus pecados, foi colocando diante dele as suas culpas, e mais, e colocando diante dele as consequências oriundas daquele pecado. Com sentenças que Davi jamais imaginou que pagaria. Jamais havia imaginado que pagaria. Então esse texto nos traz assim uma reflexão muito boa acerca das nossas vidas. Por que não das nossas vidas? Porque o texto, ele não está se referindo a uma pessoa qualquer. O texto está falando de um que foi o compositor dos salmos mais profundos que nós temos em nosso livro de Salmos. O texto está falando do melhor rei que já teve em Israel, o mais importante deles. O texto está falando do homem segundo o coração de Deus. O texto está falando de um homem com profundas experiências com Deus. Então não era uma pessoa qualquer. E deve nos acender um alerta com relação a isso. Porque uma vez que o ser humano tem a natureza pecaminosa, se não estarmos atentos e não vigiarmos, estaremos o tempo todo suscetíveis ao pecado. Falhas que podem nos levar a pecados tão profundos ou tão mais graves do que aquele que levou o rei Davi. Então, por que não parar para refletir? Por que não trazer para as nossas vidas ou não fazer dessa reflexão uma reflexão necessária?
realidade do nosso dia a dia. Pastor, qual a importância disso? A importância disso é que o pecado ainda é a maior tragédia na vida do homem. O pecado ainda é o que produz essa barreira de comunhão e separação com Deus. O pecado ainda mata, o pecado ainda afasta as pessoas da igreja e as pessoas de Deus. O pecado ainda destrói famílias, casamentos. O pecado ainda humilha pessoas, ainda destrói laços. O pecado é pecado nos dias de Davi, com consequências tão pesadas como aquela, e é pecado em nossos dias com consequências tão pesadas como aquela que cai sobre Davi. Pecado é pecado. E por que não refletir? Por que não refletirmos na realidade, ou nessa dura realidade? Porque o pecado, ele é uma realidade que está o tempo todo à nossa volta, ao nosso derredor. O autor da carta aos Hebreus nos adverte a não nos envolvermos, não nos embaraçarmos com o pecado que tão de perto nos rodeia. Portanto, é algo que está aí à nossa volta. E o pecado ele pode trazer consequências irreparáveis, como foi no caso de Davi. Então, o personagem principal desse drama é esse homem, esse rei mais importante de Israel. É esse guerreiro que conquistou muitas e muitas terras que lá no tempo de Moisés ainda não haviam sido conquistadas. O homem que sujou as suas mãos de sangue em defesa dessa nação que Deus constituiu. Tanto que Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque tinha as suas mãos manchadas de sangue. Era um guerreiro. Contudo, era um homem que Deus chama a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, aquele que veio do desejo de Deus, o coração de Deus separado para reis. Se pegássemos o Salmo 51 para lermos, fazemos uma leitura bem afinada do Salmo 51, nós choraríamos junto com Davi, porque aquele salmo ali, sem dúvida alguma, é uma confissão, é um clamor a Deus, em busca do perdão por causa desses pecados. O texto que nós lemos é o desfecho de tudo isso. É o desfecho de tudo isso que nós acabamos de falar. Uma escalada que subiu Davi até chegar a um ponto máximo onde Deus interferiu, onde Deus chegou para agir. Primeiro, Davi deveria estar em guerra. Como todo bom rei, Davi deveria estar lá na guerra. Mas ele estava na sua recâmara. Ou seja, ele estava onde ele não deveria estar. Coisa difícil quando nós saímos do nosso lugar, no lugar onde nós devemos estar, e não estamos. Deixamos. Segundo, e Davi mandou o seu súdito buscar a mulher de Urias. Essa é a segunda escalada. A terceira escalada Davi cometeu o adultério. A quarta escalada Davi manda buscar Urias no acampamento para que pudesse cobrir o seu pecado, tampar o sol com a peneira. E aí a gente vai observando que tudo isso provoca, ou tudo isso mostra, pela atitude de Davi, uma insensibilidade muito grande. A partir daí a gente começa a ler uma insensibilidade muito grande da Davi. O pecado promove essa insensibilidade. Sensibilidade de perceber que ele estava dentro de um contexto em que afrontava diretamente ao Deus vivo, Deus santo. Ora, ele sendo rei, um líder de uma grande nação, um homem escolhido por Deus, uma referência na área das canções e dos poemas escritos,
um homem de nome e de renome, um homem a quem Deus deu a ele tudo, como diz o texto. De repente esse homem perde essa sensibilidade de que ele era essa pessoa que devia honrar esse caráter santo de Deus, e de alguma forma ele se entrega à sua fraqueza, se entrega à sua carne, e se tornando uma pessoa insensível à voz de Deus, insensível à sua experiência com Deus, insensível à própria presença de Deus. Davi tornou-se um homem insensível. O pecado tem essa agilidade de provocar uma certa insensibilidade nas pessoas. Elas perdem a sensibilidade, o amor à família, perdem a sensibilidade, o amor ao próximo, perdem a sensibilidade à palavra de Deus, perdem a sensibilidade ao contexto que ele está vivendo. Se envolvem tanto com o pecado que vai se tornando insensível. Aliás, o texto nos mostra, através do profeta Natan, que Davi primeiro ele perde a sensibilidade à palavra de Deus. E quando ele perde a sensibilidade à palavra de Deus, ele despreza a palavra de Deus. Na escalada de qualquer cristão, qualquer ser humano que conhece a Deus e que deve lutar contra o pecado, o primeiro degrau que essa pessoa sobe é o da insensibilidade. E começa a desprezar aquilo que é de Deus, a palavra de Deus, os cultos a Deus, as reuniões que confessam Deus e glorificam a Deus. Daí a pouco os cultos já não satisfazem, a Bíblia já não é mais aquela Bíblia para ler e acompanhar, as pessoas da igreja, os irmãos da igreja já não são mais as melhores companhias, os grupos em que eles se reúnem já não são mais os grupos da igreja. E a pessoa vai perdendo essa sensibilidade espiritual e não vai percebendo, e se envolvendo com outras coisas do lado de lá, sem perceber que ele está afastando do seu meio, do meio cristão, ou sem ter essa sensibilidade que ele está se afastando, se distanciando. Davi estava no lugar onde ele não deveria estar, embora estivesse em sua casa, mas aquele era o momento que ele não podia estar lá. Davi se envolve com tantas coisas, e o texto nos mostra que todo esse envolvimento, toda essa escalada de Davi, foi porque ele perdeu a sensibilidade e se afastou da palavra. Depois dessa escalada de se afastar da palavra, de desprezar a palavra, vem a segunda parte, inclusive apresentada por Natan. Você desprezou a palavra, depois Natan disse: você me desprezou, aí desprezam a Deus. Aí Deus passa a ser a pessoa secundária, se envolve com tantas coisas menos com Deus, se curvam diante de tantos prazeres e tantos desejos, de tantos olhares, mas não se curvam diante de Deus para confessar, para clamar misericórdia e para buscar a Deus. O pecado tem esse poder de transformar o coração do homem em um manto de trevas, de dificuldades e insensibilidades. Davi estava insensível. Mas o pecado também promove uma falsa normalidade. Davi vivia a vida normal como rei, dava ordens, recebia relatórios lá da guerra, dava comandos a partir de onde ele estava. Tanto é que pastor ia e voltava, informando informações sobre como estava a guerra. Vivia a vida normal, mandando, observando. Vai lá, traz fulano para mim, não importa quem era. Vai lá, leva fulano. O pecado promove essa falsa normalidade. As pessoas vão vivendo e achando que tudo está normal. O casamento vai arruinando, os relacionamentos vão se afundando, as dificuldades vão corroendo a alma, o espírito, vai distanciando daquilo que é puro, e para ele está tudo normal, está tudo tranquilo, tudo maravilhoso, está correndo tudo bem, e na verdade não está, tudo isso é falso. O pecado promove essa falsa normalidade. Pessoas conversam com a outra, brincam com a outra, como se tudo estivesse perfeito, como se tudo estivesse normal. Mas uma normalidade muito falsa.
Porque o normal é estar em comunhão com Deus, com o povo de Deus, é estar em vida com a palavra de Deus, com a luz de Deus. Isso havia passado de Davi. A grande verdade é que aquela alegria de Deus no coração de Davi havia acabado, havia ido embora. Ah, pastor, como é que você diz isso? Lá no Salmo 55, Senhor, não retire de mim a tua salvação e torna a dar-me, não retire de mim o teu Espírito e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse é o coração de alguém que está em pecado. Essa falsa normalidade não pode ser normal. Irmãos, não dá para viver normal com o pecado. Pessoa que peca, deliberadamente pecando, e ainda assim é feliz, é um sinal de que essa pessoa já se afastou de Deus há muito tempo. E o pastor vai dizer algo muito mais sério agora, é um sinal de que Deus afastou dele e ele ainda não percebeu. Ah, pastor, Deus não se afasta, Deus se afastou de Saul, Deus se afastou de Saul. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus saiu de Saul, e a partir daquele momento ele se tornou um homem demoniado. A palavra de Deus diz que o diabo entrou em Judas, e ele levantou dali e foi trair Jesus. Deus é Deus, Deus é santo, Deus é puro, e Deus não se mistura com o pecado. Então, se alguém está em pecado e mesmo assim vive feliz, algo de muito errado além do pecado está acontecendo no coração dele. Porque não mora, não habitam junto felicidade com Deus e pecado não habitam juntos. Davi se sentiu depois a alma mais triste do mundo, depois que ele caiu em si, depois que ele olhou para si mesmo e viu a grande besteira que ele havia feito, se tornou o homem mais triste do mundo, a ponto de dizer: o meu travesseiro se torna um chacal de lágrimas. E ele chorava, porque está abatido dentro de mim, ó minha alma, e ele clamava a Deus, ele buscava a Deus por socorro. Por que não me ouves? Por que não atende o meu clamor? Até quando o Senhor vai se enmudecer com relação às minhas orações? Uma tristeza profunda caiu sobre Davi. Assim como uma rosa suspira pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu entrarei e estarei diante do Senhor para sempre? Porque a minha alma anseia e tem sede do Senhor, porém uma sede que não saciava, que não vinha, que não recebia de Deus. Que essa fonte saciadora, e Davi passou um momento assim na sua vida. Não existe normalidade. É falso. O pecado promove uma falsa justiça com base no nosso senso de moralidade. Veja bem, olha o que Davi fala: esse homem merece morrer. Mas esse homem é você. Mais tarde, quando Natan termina de confrontar Davi, Natan pergunta: Davi, você prefere cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Ele na mão de Deus. Por quê? Porque Deus julga de misericórdia. Ora, por que ele não ia julgar de misericórdia se o homem da parábola não fosse ele? Não, esse homem merece a morte. Enquanto fosse os outros, tudo bem, esse homem merece a morte. Enquanto passou a ser ele, ele quis cair na misericórdia de Deus. Uma justiça falsa, um senso falso de justiça. Amados, talvez esse seja o problema da maioria de nós. Porque no nosso senso de justiça, nós estamos mais preparados para julgar o pecado do outro e não o nosso. Para apontar o pecado do outro e não o nosso. Para ver e enxergar o pecado dos outros e não o nosso. Aliás, eu digo no nosso grupo de discipulado que o pecado que mais nos incomoda é o pecado do outro, e não o nosso. Aliás, o pecado que nós queremos julgar e consertar é o pecado do outro, e não o nosso. Isso é uma justiça falsa, com base nessa justiça falha que a gente tem. Esse homem merece a morte. Aliás, Davi usa a Bíblia, Êxodo capítulo 22, versículo 1. Esse deve devolver pelo menos 4 vezes mais. Êxodo capítulo 22, versículo 1 diz isso. Se alguém defraudar alguém,
deve ser restituído 4 vezes mais, aquela mesma história lá de Zaqueu. Então isso é um texto bíblico. Quantas pessoas que usam a Bíblia para justificar suas próprias falhas, a sua própria justiça, falsa justiça. E Davi usa essa falsa justiça. Davi usa isso, diz assim: olha, esse homem deve morrer. E ele deve devolver 4 vezes mais. Usa a Bíblia para poder se amparar de algo como se ele fosse o sinete da perfeição e da moral naquele momento. E quando ele ouve dizer: esse homem é você, Davi. Até que a ficha caísse. Amados, o pecado tem consequências. Pecados têm consequências. Não importa o quanto a pessoa é importante ou não. Não importa o nível da sociedade que ele frequenta ou que ele pertence. Pecado é pecado. Tanto para o rico quanto para o pobre. Tanto para o rei quanto para o súdito. Pecado é pecado. E aqui o texto vai nos mostrar, não uma pessoa qualquer, mas um rei exposto. E um rei exposto pelo próprio Deus. Deus expõe Davi. Deus vira Davi pelo avesso. As suas vísceras foram vistas por todos. Ninguém consegue esconder algo de Deus, nada de Deus. Nos olhos de Deus vem todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Deus sabe de tudo. O pecado tem consequências. Está ali um rei exposto. Qual a primeira consequência do pecado que nós vemos aqui nesse texto? Em quadro geral, generalizado, o salário do pecado é a morte. Foi morte lá no Éden. E foi morte dentro da casa de Davi. Porque o menino, fruto do adultério, morreu. E não morreu simplesmente. Não, o menino fruto do adultério morreu porque Deus quis que morresse. Misericórdia, Deus quis que ele morresse. Continue lendo o texto. Continue lendo o texto. Depois que Natan saiu dali, Deus colocou uma enfermidade no menino. O texto vai dizer isso. Deus colocou a enfermidade no menino. E Davi vai orar e vai jejuar e vai clamar ao Senhor e vai chorar nos pés do Senhor e faz isso por um bom tempo, orando, jejuando, chorando e clamando. Mas Deus já havia dito que isso ia acontecer, e as orações de Davi, o clamor de Davi, o choro de Davi não pôde mudar aquilo que Deus havia determinado, que o menino morreu. O pecado tem consequências, um desses pecados é a morte, um desses consequências é a morte, em todos os sentidos. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Outra consequência é a culpa intransferível. Olha o que Natan fala com Davi: você matou Urias pela espada dos amonitas, mas você matou Urias. Urias morre pela espada dos amonitas na guerra, mas a mão de Davi, um plano orquestrado por Davi, mandado por Davi. Não há transferência de culpa. Deus não vai cobrar de outra pessoa aquilo que é de minha responsabilidade. Deus não vai cobrar de outra pessoa aquilo que é de sua responsabilidade. Não há transferência de culpa. E Deus nos conhece. Deus sabe quem somos nós. Deus sabe o que fazemos. Deus sabe de tudo. Lá na frente não tem como transferir culpas. E você pode dizer assim: pastor, mas as minhas culpas já foram transferidas para Jesus. É verdade. Mas existe uma doutrina muito legal no seminário, que é a responsabilidade humana. Parece que nós não temos mais responsabilidade depois que Jesus morreu na cruz. Depois que Jesus levou sobre si os nossos pecados, parece que nós não temos mais responsabilidades com as nossas falhas, com as nossas faltas, e é uma mentira pura. Deus não nos pune com o inferno, porque Jesus comprou a nossa salvação na cruz. Mas, amados, todo pecado traz consigo consequências gravíssimas, e Deus não as evita de que elas cheguem a nós. Deus não evita que elas cheguem a nós.
semelhantes. Então, a culpa é intransferível. Sua culpa é sua culpa. No caso de Davi, nós vemos uma decadência familiar muito terrível, muito grande. Olha o que Deus disse: não vai faltar espada sobre a sua casa. Se alguém sabe contar aí um pouquinho da história de Davi, da família de Davi, eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho. Primeiro, Davi tinha uma filha chamada Diná. O seu filho, Amnon, ele estupra a menina, a própria irmã, se apaixona pela irmã e cai no incesto com a irmã. E ela fica muito envergonhada e entra em depressão. Absalão fica sabendo da história. Mais tarde mata o irmão. Depois Absalão enche no seu coração o desejo de assumir o reino do pai. Ele arma uma conspiração e forma um exército para matar o pai. Para matar o pai. E Deus livrou muitas vezes Davi de Absalão, e Davi só não matou Absalão porque era filho. O peso foi tão grande, que no dia em que mataram Absalão, alguém veio correndo para Davi com alegria e dizer: Davi, graças a Deus, Absalão está morto. E Davi cai em pranto, e chora, clama: Absalão, 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 Absalão. Talvez Davi lembrara daquele dia que Natan havia dito: não faltará espada sobre a sua casa. O pecado traz trágicas consequências, terríveis consequências, inevitáveis consequências até, uma vez que o pecado é consumado. Porque esse texto, porque essas lições, porque nada disso pode não nos servir de reflexão? É claro que pode e precisa. Mas como Deus age, como Deus lida com tudo isso, amados? Como Deus lida com essas situações? Primeira reflexão a fazer é: Deus vê todas as coisas, inclusive o nosso pecado. Não existe pecado secreto, não existe pecado oculto, não existe pecado escondido. Não adianta escondermos o nosso pecado da igreja, escondermos o nosso pecado dos amigos, dos nossos irmãos. Não adianta, porque Deus vê todas as coisas. Deus está nos assistindo 24 horas por dia. E vou dizer para você que o guarda de Israel não dorme, não é apenas para nos guardar, não. O guarda de Israel não dorme porque Deus está atento e vendo todas as coisas. E Deus estava contemplando, Deus estava vendo tudo que Davi estava fazendo. Ah, mas por que Deus deixou? Por causa da responsabilidade humana. E Deus é longânimo, dando a oportunidade para Davi parar e se arrepender. Até onde Deus viu que Davi não faria, então Deus intervém. Deus é longânimo e dá um basta naquilo ali. Então Deus vê todas as coisas. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Deus age. Deus age. Deus confronta Davi através do profeta Natan. Deus confrontou Davi através do profeta Natan. Amados, não pensem vocês que alguém entra na igreja e através de uma canção bíblica, ou através de uma pregação que toca lá no seu coração, e às vezes você fica falando assim: poxa, alguém falou o que eu estou passando, alguém falou, né? E parece, não, irmãos, Deus nos confronta através dos céus. Sabe aquela mensagem que você entra na igreja e muitas vezes não gosta dela? Essa aqui é boa. Geralmente essas que são boas. Porque é aquela que ministra a nossa alma, o nosso coração, porque o verdadeiro evangelho pregado, ele não vem para amaciar o nosso ego. O evangelho não vem com esse desejo de... Não, o evangelho vem com esse desejo de nos matar.
para que vivamos para Cristo. Amém. Glória a Jesus. Por isso Paulo diz, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho vem com esse poder de matar o velho homem, para que ele seja transformado numa nova vida. Então Deus usa os seus para nos confrontar, Deus usa a sua palavra para nos confrontar, e às vezes numa pregação, às vezes até mesmo num cântico, uma palavra que vem de contra a nossa alma e que bate de frente com tudo que nós estamos vivendo, é Deus nos confrontando, Deus dizendo para você, meu filho, para, chega aí, opa, vamos descer um pouquinho, vem se arrepender, vem para mim. Deus nos confronta, porque Deus nos ama. Deus amava Davi. Deus nos confronta por amor. Deus vê os nossos pecados, Deus vê todas as coisas, não é com o intuito de fazer cair sobre nós um peso e de nos colocar numa cadeira de roda, quando muitos loucos falam por aí, de nos colocar numa cama, de colocar um câncer em nós, quando muitos doidos prometem, falam isso aí. Não, Deus nos vê com a intenção de nos curar, de nos tratar, porque Deus nos ama. Glória a Jesus. Deus nos ama. E Ele nos confronta com a palavra de amor, porque Ele nos ama. Mas Deus pune. Deus pune. A palavra de Deus diz que Deus castiga aqueles a quem Ele acolheu como filhos. Você pune seu filho? Pune? Você quer matar seu filho? Não. Você odeia seu filho? Não. Você pune por amor, porque você quer fazer dele um homem melhor, uma mulher melhor. E Deus quer fazer de nós homens melhores, filhos melhores, servos melhores. O castigo de Deus vem com o objetivo de nos sarar, de nos sondar, de nos curar, de nos tratar, de trabalhar o nosso caráter, de trabalhar a nossa índole, a nossa vida, de nos recuperar, de nos resgatar. Mas, amados, a notícia é boa para nós. Deus perdoa. O que nós estamos falando para Davi? Ô, Davi, Deus perdoou. Deus te perdoou. Você não vai morrer. Opa! Maravilhosa notícia. Deus te perdoou. Deus perdoa. E glória a Deus por isso, porque Ele perdoa. Do contrário, estaríamos perdidos. Do contrário, Davi estaria perdido. Mas Deus perdoa. Deus nos perdoa. Mas, ainda assim, com o perdão de Deus, as consequências são inevitáveis. Mas Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. E glória a Deus, porque Ele nos perdoa. Essa palavra que nós acabamos de pregar, ela nos traz lições maravilhosas para as nossas vidas, aplicações fantásticas para as nossas vidas. A primeira delas é que não existe mesmo pecados secretos, escondidos. Oh, não existe. Não existe. Por mais que pensemos, olha, eu estou sozinho aqui, mas você não está. Você não está. Segundo, é que a justiça perfeita é do próprio Deus. A justiça perfeita é a justiça de Deus. Paremos de tentar julgar as pessoas pelo nosso próprio senso de justiça. Porque quando nós queremos fazer justiça a outras pessoas, nós esquecemos de julgarmos a nós mesmos. Por essa razão, Paulo convoca a igreja de Corinto a examinar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para não cometermos o erro de usar a nossa falsa justiça em outras pessoas, enquanto nós que precisamos muitas vezes sermos tratados pela justiça divina, pela justiça de Deus. Terceira lição é o perdão e consequência que eu acabei de falar para vocês. O perdão vem. É certo que o perdão de Deus vem quando há arrependimento, quando há entrega, quando há lágrimas. O perdão de Deus vem. Estou falando de lágrimas no sentido de quebrantamento, tá, irmãos? Quebrantamento, o perdão vem.
mas a consequência também vem. As consequências também vêm. Para encerrar também, a esperança após essa grande tempestade bateu na porta de Davi. Davi teve a oportunidade de recomeçar. Deus deu a Davi um filho chamado Salomão. Salomão foi o rei que tornou o rei de Israel um rei próspero e rico, muito rico. Foram 40 anos de paz, de alívio em Israel. Não se ouviu falar de guerra, não se ouviu falar de morte, não se ouviu falar de injustiça. Salomão, apesar dos pesares, foi um grande rei de Israel. Enricou Israel. Israel tornou-se uma nação rica por causa do rei Salomão. Certamente lavou a honra de Davi. Salomão teve um reinado abençoado, ou seja, toda a tempestade lá de trás, agora Deus traz em bonança ao povo de Deus através do rei Salomão. Então, o perdão de Deus sempre traz a nós esperanças após essas grandes tempestades. Às vezes a gente está aí nessa turbulência por causa da consciência, por causa do peso, por causa da culpa. Mas o alívio de Deus, ou seja, o perdão de Deus traz alívio, abafando essa tempestade e dando ao homem uma oportunidade de recomeçar e de viver tudo de novo com Deus, satisfazer em Deus, a sua comunhão com Deus, a sua esperança em Deus, a sua vida com Deus. Deus nos chama a cada dia para estarmos junto a Ele, perto dEle, e o arrependimento, a confissão, isso é necessário, se faz necessário. Quando nós falamos de pecado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são essas coisas grotescas, como a de Davi, um homicídio, um adultério. Mas não, amados, pecado é pecado. Independente do nível, independente do grau, o pecado é pecado, o caráter de Deus é santo, todo pecado, seja ele qual for, é uma afronta ao caráter santo de Deus. Olha o que diz o profeta Natan, ou o que Deus diz através de Natan, porquanto o seu pecado confrontou ao Senhor. O menino morreu. Todo pecado é uma afronta direta ao caráter santo de Deus. Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Na mente, no coração, onde também reside o pecado, não há espaço para Deus e para o Espírito Santo. Não há espaço. É necessário que a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente compreenda e possa viver essa esperança após as tempestades e que haja assim, um crescimento, que seja gradativa a nossa comunhão, a nossa esperança, a nossa vida em Deus, buscando sempre uma vida de santidade diante do Senhor. Porque se o escritor de Salmos, como Davi, caiu, você também pode, eu também posso. Porque se um homem chamado o homem segundo o coração de Deus, ou seja, aquele escolhido por Deus, caiu, eu e você também podemos. Também podemos. Se o grande rei, a referência de Israel, o melhor rei que teve Israel, se esse homem caiu, eu e você estamos sujeitos também. Contudo, a graça que amparou Davi é a mesma graça que ampara a todos nós, a qualquer um de nós. E é nessa graça que nós estamos firmados e seguros. E é essa graça que nós precisamos mergulhar, né, Fernando? Nos afundar nela, né? Ele sabe o que eu estou dizendo isso. E é nessa graça que precisamos mergulhar dia após dia. Porque somos falhos e tão falhos como Davi. Porque somos fracos e não somos menos fracos do que o Davi. Porque somos homens, tanto quanto Davi. Porque
irmãos, que não deixe de fazer uma análise desse texto. Graças a Deus não sou eu. Graças a Deus não é você. Ora, graças a Deus mesmo. E graças a Deus mesmo. Tomara que continue não sendo eu e você. João disse: essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ainda temos o nosso Supremo Advogado. O caminho é sempre o mesmo. Davi tinha um caminho da reconciliação. Davi tinha um caminho, sabia o caminho do perdão. Todas as vezes, as duas vezes, né, que a Bíblia apresenta essa grande falha de Davi, foi nesse texto aí do adultério e também na contagem, no censo, os dois pecados graves que a gente vê de Davi na Bíblia. E em todos eles, o caminho que Davi percorreu foi o caminho da sinceridade, da confissão, foi o caminho do quebrantamento, foi o caminho do arrependimento, foi o caminho da oração, da busca de Deus. Como ele diz lá no Salmo, depois ele fala assim: vê se há em mim algum caminho mau. Ó Deus, sonda agora o meu coração, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Quando Davi compreende que ele estava completamente recuperado por Deus das mazelas daqueles pecados, das mazelas daqueles causados por aqueles pecados. Agora vê se há em mim algum caminho. E é dessa forma que devemos nos colocar diante de Deus, buscando sempre misericórdia e a graça de Deus, nos arrependendo sempre de pecados. O pecado é pecado, independente do grau. Todos eles precisam ser arrependidos e confessados. E a fonte de perdão continua sendo a mesma: o Deus de amor e misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glórias ao teu santo nome, ó Deus Todo-Poderoso. Pai amado, nós nos colocamos em tuas mãos nesse momento. Ao quanto nós carecemos dessas misericórdias sempre sobre nós, que a tua graça, Deus, se repouse sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, nosso Deus, que quebrante o nosso coração, para que sejamos humildes o suficiente para que, como Davi, ó Deus, em situação como essa, colocar diante do Senhor e dizer: pequei contra o Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor possa nos quebrantar e nos ensinar sempre o caminho do arrependimento, o caminho, Deus, da confissão, o caminho da humanidade, da humildade, para chegar diante do Senhor e colocar o nosso coração, o nosso pecado em suas mãos, tendo a certeza que toda essa tempestade há de passar e a bonança da tua graça, do teu perdão, do teu amor curará nossas vidas. Toma-nos em tuas mãos santas e em teus braços poderosos. Ajuda-nos, ó Deus, a refletirmos sempre nessa palavra, de maneira que a nossa vida possa, ó Deus, trazer, ou a nossa alma possa trazer para as nossas vidas, Pai querido, as lembranças daquilo que aconteceu com o servo do Senhor no passado, e eles foram expostos da maneira que foram, para que tenhamos a humildade de estar sempre na tua presença e andarmos debaixo da tua graça e conduzirmos pela tua palavra. Toma as nossas vidas em tuas mãos, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amados?